Seja Ok. bem-vindo aqui ao nosso bate-papo, viu? Muito obrigado pelo seu tempo e disponibilidade de conversar com a gente. Sempre um prazer. Muito obrigado. É um prazer falar com você, mas com o público aí que acompanha, nossos queridos irmãos que oram por nós, participam dessa caminhada já alguns há muitos anos, outros mais recentes, mas é um prazer muito grande estarmos juntos. Você falou boa noite, né? Aqui de fato é boa noite, é uma boa noite já bem avançado, né? Pois é, com esse fuso horário a gente vai organizando as nossas lives aqui para o pessoal de casa poder acompanhar e também que seja agradável aí para os missionários, com certeza. Pastor, eu queria começar conversando um pouquinho com o senhor, enquanto a Yolanda vai chegando. Eu estava aqui falando já para o pessoal, apresentando rapidamente vocês, que vocês já estão aí no continente africano desde 96, né? E tem trabalhado agora na África do Sul como líder de base da África Austral e também à frente de um seminário em parceria. Mas eu queria que que o senhor apresentasse mais você, sua família, um pouquinho do seu ministério, né, para a gente ir começando essa conversa. Tá joia. A Yolanda tá chegando aqui. Tá muito frio, aí tem que fazer um chá quentinho para aguentar deixar o fogo aceso aqui do lado para também melhorar, senão não vai. Então, a minha família, eu sou natural de Mairi, interior da Bahia, minha querida terra. Pertenço ainda a esse presbitério nessa região, né? Fui ordenado ao Ministério da Palavra e do Sacramento, como dizemos, aí pelo presbitério de Campo Formoso, que depois desmembrou, e hoje nós estamos no presbitério, pertencemos ao presbitério noroeste da Bahia. Então, minha família toda aí, tenho apenas uma irmã que mora em Guarulhos, minha querida Nora, e os demais aí na região mesmo, bem pertinho, no estado da Bahia. Então, minhas origens, minhas raízes estão aí, tanto do ponto de vista de família, como do ponto de vista de vida eclesiástica, né? Então, depois fomos cedidos pelo presbitério para o trabalho missionário da PMT, e fazemos isso em família, e aí sim a família, né? Nossa unidade familiar somos 3 filhos, eu e Yolanda, e nessa relação a gente tem andado na obra missionária, né? Toda a vida envolvidos com o trabalho. Os filhos já nasceram nesse contexto, ainda no contexto de trabalho pastoral, lá em Senhor do Bonfim, na Bahia, nossa querida igreja, queridas igrejas, né, ali em Senhor do Bonfim, tanto a presbiteriana 1º de Maio, como a presbiteriana Lírio dos Vales, e ali desenvolvemos nossos primeiros anos de ministério. Os filhos nasceram, cresceram um pouquinho, e 2 anos, o mais novo, aliás, antes de completar 2 anos, já saímos para a obra missionária. Então, os filhos são Guilherme, o mais velho, Felipe, o do meio, e Leonardo, o mais novo. E as nossas andanças, eles têm feito parte de todas elas. Hoje são independentes, têm sua vida, cada um seguindo seu rumo, mas essa é a nossa família. Eu vi que a Yolanda chegou aí, mas está no cantinho, ela não está aparecendo. Talvez se você chegar o celular um pouquinho para trás, dá para aparecer os dois juntinhos, que eu só estou vendo a orelha de cada um. E agora? Aí, melhorou. Joia. Seja bem-vinda, viu, Yolanda? Muito obrigada por participar aqui com a gente. Obrigada. Prazer é todo meu. E conta pra gente também como que foi o chamado missionário de vocês, né? O senhor já estava, então, já era pastor e já estava até atuando um pouquinho, né? Como o senhor acabou de comentar, mas como foi que Deus transformou isso e mostrou vocês o continente africano, e como que foi essa caminhada até chegar ao campo? Você quer falar primeiro, depois eu falo? Pode falar. Ok. No meu caso, na verdade, foi o contrário, né? Eu fui para começar meu treinamento, que foi no IBN, aí em Garanhuns, nossa querida casa, né? Onde tivemos colegas muito queridos. Hoje mesmo tivemos a notícia do falecimento de uma dessas colegas nossas, a Botelênia, a quem transmito aí
se alguém está participando, ouvindo, nossas condolências. Um sentimento muito grande de dor, de perda, uma pessoa maravilhosa, risonha, parte da nossa vida naquele tempo. Quando fui para o IBN, na verdade, eu fui por causa do trabalho missionário. Havia intenção de servir como evangelista em algum lugar. E com o passar dos anos, ou do tempo, dos meses, o meu pastor foi orientando, você é melhor fazer um seminário, e aí acabei indo para o seminário. Depois do seminário, o nosso presbitério exigiu que voltasse para um período de 2 anos no presbitério, e só então daria uma carta de cessão para qualquer agência missionária. Então nós acabamos voltando aí casados, e de 2 anos acabaram sendo 5 anos, e foi uma experiência maravilhosa, né? Servir no contexto pastoral foi um aprendizado, uma escola para nós, né? Então, mas esse anseio de servir na obra missionária sempre existiu desde a conversão, né? Eu não sei exatamente o momento em que isso aconteceu. Eu sentia que eu precisava dar a minha vida para servir na obra missionária dentro das minhas limitações, né? E precisava então de treinamento. E o treinamento veio como na forma do IBN, depois um seminário teológico, depois outros treinamentos que vieram mais focados na questão de missões propriamente dito. Mas foi nesse sentido. A África, desde o começo, eu sempre queria ter ido servir em Angola. Isso nunca aconteceu. Deus faz essas coisas, né? Angola foi eu diria, o motivador para o trabalho na África, mas Yolanda teve outra experiência com o trabalho missionário, e a gente ficou, em um determinado momento, meio que dividido, né? Vamos para a África, e acabamos indo para a África, mas não Angola, como eu acabei de falar. Yolanda quer contar também um pouquinho para a gente a sua história? Eu também. Uma foi como o Jessé, né? Eu também fui para o IBN, e lá, assim, teve várias... tinha umas aulas especiais, e uma das aulas especiais foi sobre missões, que foi o reverendo Roberto Harvey. É da missão Amém. Não, o EC, é Amém. Desculpa. Então, naquele tempo, e realmente eu senti que Deus estava me chamando, mas eu não tinha um local, assim, eu nunca tive essa coisa, né? Onde o Senhor quisesse, então eu gostaria de ir. E uma coisa que me impactou muito, eu li aquele livro Por Essa Cruz Te Matarei, que é muito bom. Então, foi, assim, bênção na minha vida, e aulas, e exemplos, porque nós tínhamos também professores lá, o nosso diretor era americano, e outros professores vieram, e também eram missionários já de longo tempo no Brasil. Os meus pais, quando eu nem era nascida, eles conheceram na minha cidade, que eu sou de Jataí, Goiás, né? Então, foram os missionários para lá, americanos, e esses missionários ajudaram muito meus pais. Meus pais moravam em uma fazenda, bem pobres mesmo, mas esses americanos deram uma assim, atenção muito especial para eles. E acabou que quando eu fui para o IBN, acabei escrevendo para essa missionária, né, que eu nem conhecia ainda, meus irmãos mais velhos conheceram, e ela me ajudou, né, no tempo, no primeiro semestre, ela me ajudou, e depois ela indicou outra pessoa. Então, foi assim, né, primeiro eu fui... Depois que terminou o IBN, eu trabalhei 1 ano na minha igreja, a Igreja Presbiteriana Betânia, que o pastor Jorge foi pastor lá, e o Jarci. E aquela igreja tinha uma visão muito grande, missionária. E eu pude trabalhar 1 ano lá. E depois o meu tio trabalhava entre os Chavantes. E ele me fez um desafio, se eu não queria ir para a tribo. E o meu coração ficou assim, bem acelerado mesmo.
será que eu vou? Não vou. Sempre pequenininha, né? Minha família super preocupada. Ah, tem muita onça, tal, não vá. E me ofereceram muita coisa, mas no final eu acabei falando não. Eu senti mais que Deus estava me direcionando. Eu pude ficar nessa tribo Chavantes. Para quem conhece Nova Chavantina, a gente ainda entrava um dia de viagem para dentro. Era as margens do rio Coluene, já início da Amazônia. E era bem, bem distante mesmo. Os 500 quilômetros de Barra do Garças, e a gente ia sempre. E foi uma experiência muito boa na minha vida, muito bom. Então, enquanto a gente estava noivo e ainda não tinha condição de casar, já estava fazendo seminário ainda. Não tinha internet, não tinha telefone. Não. As cartas eram uma espécie de um diário, né? Então você escrevia... Era uma vez por mês também. Era que meu levava um tempão para chegar lá. E as cartas eram assim, 12 páginas, né? Ele escrevia 12 páginas e eu escrevia mais 12 e enviava. E era assim. Que legal. Então, e como foi assim para vocês depois desse tempo, né, de chegar finalmente ao campo, né? Como foi a chegada ao campo para vocês? Até mesmo que o Gessé, que queria ter ido para outro país, chegar na África, chegar nos primeiros países que vocês atuaram, né, antes da África do Sul. E então finalmente chegar ao campo. Como foi isso para vocês? O teu som está quebrando um pouco, eu não sei se... Não, como foi para você? Você conseguiu me ouvir? Sim, melhorou um pouco. Então, para nós, assim, a chegada ao campo foi mais uma continuação de campo, né? O que foi difícil a questão transcultural, por mais que Moçambique, por exemplo, que foi nosso primeiro campo, falasse português, era um português diferente, mas nem todo mundo falava, muitas expressões desconhecidas, muita coisa que você falava não era bem entendido pelos locais, as limitações dos locais em entender e também a questão da diferença de dialeto do português, são diferentes dialetos. Foi bastante chocante porque nós não tínhamos recursos para ir conhecer o campo, com 3 crianças pequenas, chegando num campo assim totalmente devastado pela guerra. Nós chegamos 2 anos depois do fim da guerra, o acordo de paz foi assinado em 94, chegamos em 96. A infraestrutura totalmente destruída, assim, foi um choque muito grande chegar e ver aquilo ali. Era aquilo que a gente ia ter daí para frente. Mas a gente não encontrava nem comida, não encontrava mercado, não encontrava o básico do básico, um leite. A gente saía uma vez por mês fazer compra em outro país, viajando cerca de 6 a 8 horas de viagem, depende da estrada, de como estava a estrada no dia, que era toda uma estrada curta, 200 e poucos quilômetros, mas totalmente destruída pela guerra, sem pontes, aqueles postes assim, virados, carros queimados, Então foi assim, um período bem difícil para a gente, o começo, né? De adaptar, viver aquilo ali. E logo de cara, já nos 8 dias depois de chegar, já tive a primeira malária, foi bem difícil lidar com aquilo. Eu já tinha um problema crônico que não sabia e só foi identificado anos depois, que agravava essas malárias, né? Então, assim, era saindo de uma malária, entrando em outra, e na casa, né? Quase não tinha alguém sem malária em casa. Então, foi um tempo bem, bem difícil. Foi uma escola, eu diria um batismo de fogo, né? Para o trabalho. A Yolanda logo teve, assim, sentiu muito ruim, com uma depressão que a gente só foi identificar claramente depois, bem depois, o que agravou, se tornou uma depressão profunda, né? Enfim, essa foi a batalha, né, do campo. Mas, assim, as saudades, existiram contatos que permanecem, de certa forma, vivos hoje, né? Pessoas que a gente sabe que, de alguma maneira, foram transformadas por causa dessa relação, desse trabalho.
aulas no Instituto Bíblico onde a gente trabalhou, enfim, auxílio numa igreja local que estava sendo plantada, que hoje já está plantada. Foi cheio de desafios, mas a gente sabia desses desafios. O problema é que a gente sabe na teoria. Outra coisa é você viver isso, né? Viver esses desafios. E como que foi a chegada com os filhos também, Yolanda? E a adaptação deles, né? Nós passamos... Primeiro nós fomos para os Estados Unidos e depois nós... na época nós pertencíamos a uma missão... que não era a PMT, mas com essa, né, outra missão. E foi muito, muito difícil, porque dos Estados Unidos até chegar em Harare, que é o Zimbábue, que ainda era um país muito bonito, muito, muito bom. Lindo mesmo. Nós levamos 16 horas. Não, 16 horas dos Estados Unidos até Inglaterra. Tivemos que esperar lá na Inglaterra sem sair, né? Acho que mais de uns 20 horas dentro do aeroporto, com as crianças pequenas. E depois nós embarcamos. Sem comida, sem comida, sem dinheiro. E eu lembro que eu tentei, uma das coisas que eu detesto até hoje, que eu tentei tomar um suco de tomate no aeroporto. Que coisa horrível! Quase que eu dei um treco. E o Leonardo, ele tinha 2 aninhos, né? Tinha só 2 anos. E o mais novo. Então, era muito difícil. Nós estávamos cheios de malas e levando encomenda para pessoas também lá em Moçambique. E eu lembro que ele chorava muito no corredor, até chegar no avião. E quando chegamos, então, a Harare, os missionários estavam esperando. E era assim, quando eu olhei para aqueles missionários, eu vi que eles eram pálidos, né? Assim, aqueles cabelos, assim, tão maltratados. Então, eu levei um pouco de susto. Eles estavam nos aguardando e nos pegaram e nós fomos em algum lugar fazer algumas compras e ela falando alguma coisa, né? Rápido, era uma coisa rápida assim para tentar comprar e com 3 crianças pequenas você precisava comprar. Tinha que passar durante o dia. Não, nós não fomos ainda passar pelas fronteiras. Tinha que passar, só que não deu tempo. Não deu tempo e nós acabamos dormindo em Harare. Em Mutare, que já é quase fronteira com Moçambique. E foi assim, é como cair de paraquedas, né? Assim, você sair de uma primeira, um país de primeiro mundo, né? E cair num, assim, de terceiro, quarto, né? Depois da guerra. Tudo era muito, muito cinzento lá em Moçambique. As casas não tinham nenhuma pintura. Todas as casas eram cinzentas. Não existiam pássaros, não existiam flores. Era muito quente. Então foi assim, um choque cultural muito, muito forte para mim. E logo José ficou doente e foi um choque muito grande, porque ele ficou com uma malária resistente e ele tomava os remédios e não resolvia. Ele ficou tão mal que ele teve convulsão, né? E depois, mais tarde, nós vamos descobrir por que dele ser tão, assim, vulnerável a certas doenças. E assim, como que foi um aprendizado que vocês tiveram, né, com Deus dessa época, né? De esperar tanto chegar ao campo e nessa chegada, assim, ser duro, ter esse choque. Quais foram os aprendizados que vocês tiraram desse tempo? São muitas lições, né? A primeira lição para mim era de que o trabalho não era meu. E por mais que eu insistisse em querer contornar a situação e ficar, porque era aquela coisa... No meu coração, a gente tinha ido para esse fim. Havia pessoas, igrejas que
tinham essa expectativa de que a gente fosse e de que a gente ficasse ali, que a gente desenvolvesse algum trabalho, mas as coisas foram simplesmente andando o contrário, né? Assim, forçando mesmo sair. E da minha parte houve muita resistência em sair no começo. Só depois, para o final, quando a situação da Yolanda ficou estabelecida, que era mesmo um quadro depressivo, que precisava de um tratamento mais sério e tudo. Naquela altura a gente não tinha muita noção do que era de fato uma depressão, né? E mesmo porque só quem vive isso e quem vive na família sabe o que é isso. Não adianta tentar explicar que ninguém vai entender. Então, assim, houve essa clareza para mim. A partir dali, Deus deixou claro que isso não pertencia a mim. Não adiantava eu ficar tentando administrar uma coisa que era dele, não era minha. Né? E às vezes a gente faz isso. A gente tem um projeto e a gente briga por causa desse projeto. A gente luta contra Deus, né? Ou com Deus, né? Por causa do projeto. Mas, em primeira instância, o projeto é de Deus. E Deus pode usar esse projeto simplesmente para fazer algo totalmente diferente. Por exemplo, nós nunca passou pela cabeça de um dia servir aqui na África do Sul. Veio por uma condição, havia uma necessidade de alguém que tivesse alguma experiência de África para trabalhar com refugiados num determinado local aqui da África do Sul. Um período de 2 anos, vamos. Ou seja, já houve mais essa flexibilidade no nosso coração de entender que Deus é quem conduz, né? Deus é quem faz as coisas. Então, se Ele estava conduzindo dessa forma, vamos seguir nessa direção. E esses 2 anos acabaram se passando, hoje já são muitos anos, já nem lembro exatamente. Mas, enfim, essa foi a principal lição que eu aprendi. Deus dizendo que a obra missionária é dele. A gente fala de Mission Day, a missão de Deus, e é de fato isso, né? Agora, uma coisa é a gente saber isso, teologicamente, outra coisa é a gente aceitar isso e aceitar que ele continue fazendo isso, né? Mudando as peças do quebra-cabeça, ou do tabuleiro aí de xadrez, né? Conduzindo o jogo, né? Ele é quem faz isso, não somos nós. E o que vocês podem também contar para a gente, né? Até mesmo como líder de base de tantos anos trabalhando no continente africano, de como agora mais especificamente, que vocês estão na África do Sul, como é a África do Sul, né? Como é o povo aí, como é a cultura, como chegar como missionários nessa cultura e apresentar o evangelho, existem barreiras, né? Conta um pouquinho para a gente poder entender o contexto transcultural que vocês estão atuando hoje. Esse é um ponto interessante, porque muita gente generaliza muito a África, né? Aí fala, fulano está na África, né? Existe, eu diria, centenas de Áfricas. As realidades africanas são muitas e bem diferentes umas das outras. Por mais que a gente pense que há mais similaridade, eu diria, há muito mais diferenças do que similaridades. Só para dar um exemplo, nós estamos aqui na região austral, são diversos países, e nesses diversos países são, eu diria, centenas de povos, né? Com sua cultura, com sua língua, seus costumes, sua música, sua dança, sua comida. Existem algumas coisas que são bastante comuns entre eles, mas essa alguma coisa assim. Essa coisa comum entre eles acaba não sendo tão comum assim, porque existem peculiaridades nessas coisas que são comuns. E a gente, às vezes, assume que pelo fato de acontecer isso naquele lugar e também naquele, eles são muito parecidos, mas não são. Só exemplificando, a África do Sul, entre os diversos países, nós temos a África do Sul, eu diria, seria o polo que, de certa forma, dita as regras em termos de economia, em termos de legislação, em termos de educação para a região austral. Mas a África do Sul, por si mesma, já é uma complexidade muito grande. Nós somos aqui
o país, só para dar a ideia da dimensão de quão diferente a África do Sul é, em termos de regiões e tudo mais, são 11 línguas oficiais. Isso para, por exemplo, no Brasil nós temos a língua portuguesa e é a língua portuguesa. Você vai para Rio Grande do Sul, a língua é a língua portuguesa, diferente sotaque e tudo mais. Vai para Manaus, Amazonas vai ser também a língua portuguesa. Lógico que vai haver línguas locais de grupos indígenas e tudo mais. Mas essas línguas indígenas, eu diria, infelizmente, né, não são oficiais. Elas são línguas que são parte do nosso corpo linguístico brasileiro, mas, na verdade, elas não são oficiais. Elas não são exigidas em documentos, elas não são exigidas em cortes, elas não são... lógico que vão ter que providenciar tradutores e tudo mais. Mas aqui, essas 11 línguas oficiais, além das outras tantas que existem, são línguas que precisam estar presentes em tudo aqui no país. Então, você vai numa corte e vai ter um júri e você vai... As pessoas envolvidas naquele júri vão... o assunto vai ser tratado, geralmente, com a língua daquela pessoa. Então, a escola, você vai ter regiões e escolas que oferecem somente essa e aquela língua. Então, você matricular o seu filho, tem que saber que ele não vai poder estudar na língua inglesa, por exemplo, se aquela escola não oferece. Acabam oferecendo praticamente inglês em todo lugar. É a língua de comunicação entre as diversas culturas, né? Mas só para dar um exemplo dessa complexidade aqui cultural, né? E mesmo entre brancos, porque tem gente que pensa que a África só é a África negra, né? Na verdade, nós temos uma população razoável de brancos e mestiços e também indianos. Mas entre os brancos, vamos tomar os brancos europeus, ou descendentes de europeus, vieram para cá em 1700 e alguma coisa, e aqui estão, não tem nenhuma relação com a Europa mais, mas se tornaram um povo local. Então você tem os costumes dos descendentes de ingleses são totalmente diferentes dos costumes dos descendentes de holandeses, né? E até mesmo a questão igreja, você vai ter uma predominância anglicana entre grupos de origem inglesa e a predominância reformada de origem holandesa. Então, mas no geral é isso, é um aglomerado de muitos grupos, e esses grupos, essas diferenças se acentuam nas grandes cidades também. Mesmo nas pequenas, nós moramos numa pequena cidade e você tem uma região que o pessoal fala mais o Sepedi, tem uma outra região que fala mais o Afrikaans, e ainda os Zulus, né, os de fala inglesa, e a pequena cidade, bem pequena. Né, mas é assim, tem rua que vai ser a predominância, gente que fala aquela língua. E acaba que tudo, a convivência social, se dá em torno desse grupo. Não é por causa do apartheid só, né? Lógico, o apartheid incentivou isso, mas é cultural. Você sente, acho que mesmo aí no Brasil, a gente se sente mais à vontade entre pessoas que falam a língua portuguesa. Se você vai para Manaus ou para o Amazonas e de repente chega num local onde tem pessoas que falam outras línguas locais, você se sente mais confortável estar num ambiente onde todo mundo fala a sua língua. Então é assim aqui também. E isso reflete também dentro da igreja, de ter uma igreja multiétnica também? Reflete bastante. Poucas igrejas multiétnicas no país, primeiro pela resistência, né? E a resistência aí atribui parte ao regime do apartheid, que acabou há 20 e tantos anos atrás, mas que no papel acabou, mas na realidade ele continua. E também a resistência no sentido de por que eu vou me envolver com um grupo multiétnico se eu tenho ali que cultuam com a minha língua, né? E aí eu me sinto bem em louvar a Deus na minha língua, em orar a Deus na minha língua, e faz sentido, mas fomenta isso, essa separação. Nós participamos de uma igreja multiétnica. A língua utilizada nessa igreja multiétnica é o inglês, porque todo mundo entende. Nós temos pessoas da Albânia, por exemplo, nós temos pessoas dos Estados Unidos, nós temos pessoas do Burundi, do Congo,
nós temos pessoas de Ruanda, nós temos pessoas, nós brasileiros, e vários de grupos diferentes sul-africanos. Temos gente da fala Sepedi, temos gente do grupo Ndebele, do Venda. Então, tínhamos gente da Eritreia, né, cultuando conosco. Então, assim, a minha experiência num ambiente desse é que isso prenuncia a eternidade, usando uma língua que é apenas para comunicar, mas um dia a gente vai conseguir se entender sem nenhum embaraço de língua, né? A gente usa o inglês, todo mundo usa, cada um com suas limitações, mas usa, né? Mas um dia a gente vai estar livre disso também. Então, para nós, a beleza disso é que a igreja multiétnica na África do Sul está testemunhando para esses grupos separatistas e isolados que o evangelho une, que o evangelho produz, gera família, gera senso de comunhão, apesar dessas diferenças culturais e linguísticas, né? E além, talvez, dessas barreiras transculturais dentro da própria igreja, né, de comunhão, quais seriam algumas outras dificuldades do discipulado ou até mesmo da evangelização para o trabalho da igreja? Olha, eu creio que uma das grandes dificuldades é a questão da disparidade social aqui. A gente fala muito do Brasil, né? Que o Brasil é um país desigual. Vocês não conhecem a África do Sul, é o país mais desigual do planeta, né? Eu ouvi isso recentemente um jornalista trazendo pesquisas para provar que a África do Sul é o país mais desigual do planeta. Aqui há riqueza extrema. Só para dar um exemplo, nós moramos na beira a cerca de 200 e poucos metros, 300 metros talvez, do portão principal da maior mina de diamantes da África do Sul, que é a Cullinan, o nome da cidade, Chalé, é o nome da coisa. Mas em volta há um bolsão de pobreza extrema, não é? É pobreza, miséria, né? Então você vê os helicópteros voando praticamente todos os dias, chegando, descendo gente, indo embora, mas esse povo não tem contato com ninguém mais. É tudo gente daqui, é tudo sul-africano, entendeu? Aí você começa a apresentar o evangelho para, digamos, grupos como esses que eu mencionei, de bolsões de pobreza, e eles têm uma certa resistência até porque pensa que você pertence àquele outro grupo, que não quer distância, não quer incômodo, não quer... E a outra dificuldade é você acessar esse outro grupo lá em cima, né? Digamos assim, que se acha que está lá em cima. Então, assim, há essa barreira. Então, somente a convivência, e é por isso que, para mim, essa ideia de missões de curto prazo, ela é bonita, romântica, ela ajuda em algumas coisas, mas para mim o evangelho é encarnado. Você vive no meio do povo. As pessoas precisam respirar isso, ter esse contato físico, né? Até do toque, de alguém que veio na minha casa, sentou no meu tamborete aqui, né? Orou comigo e comeu a papa que a gente tinha e foi embora depois, mas entendeu? A proclamação do evangelho precisa se dar nesse nível de relação e não no nível de megafone gritando nas ruas. É ótimo que a gente possa fazer isso, mas a gente precisa tornar o evangelho como parte da vivência. Nós temos uma pessoa aqui, o Johnny, né, que vem de vez em quando ajudar aqui a cuidar das plantas e limpar, ajudar. E ele acha estranho que eu sento com ele, que eu faço questão de ter o café da manhã com ele, de ler a Bíblia com ele, de orar com ele, de perguntar. Ele acha estranho que eu pergunto pela esposa dele, pelos filhos dele. Ninguém faz isso. Mas isso é a maneira que a gente encontra aqui de ter acesso às pessoas. Eu sei que hoje o Johnny não vai tomar uma decisão mais séria sem vir primeiro conversar um pouco, saber, né? Entendeu? Isso é discipulado, é vivência, caminhar junto. E tem um preço a ser pago, o preço é o tempo, né? Que nem todo mundo tem como que é? Tem
O pessoal tem muita pressa, quer ver resultado de cara chegar e já apresentou tudo que eu tenho e já fiz o que tinha que fazer e vou embora. Não é bem assim. É vivência, né? É um caminhar passo a passo, às vezes cheio de retrocessos, tendo 2 passos à frente, mas você tem que voltar para remediar alguma coisa lá atrás, consertar, reparar algumas arestas, né? Acho que a Alana pode falar de uma outra experiência nossa com a Brigitte, com as crianças. Então, Chega só um pouquinho mais pro lado que eu não tô te vendo. ok. Ainda tá difícil, né, para ver. Isso. Então, essas experiências que a gente tem de viver, né, com as pessoas no dia a dia, sempre a gente, desde Moçambique, a gente teve isso em mente. Não é só você olhar para a pessoa, tudo bem, e orar com ela, ou falar alguma coisa, e, né, vai em paz, tal. Não é assim, é o dia a dia, o testemunho. Tem sido muito, muito bom. A nossa casa foi, depois que nós mudamos para cá, né, nossa casa foi roubada, entraram aqui e nós ficamos chocados, assim, no início, mas nós não ficamos daquela maneira de querer vingança ou de ficar falando para todo mundo o que tinha acontecido, que, né, a gente não merecia, a gente não... e isso impactou, né, porque a gente também não ficou com aquela tristeza sem medida, né, sempre, para sempre. Mas a gente pôde, não por nós mesmos, mas a gente pôde mostrar, né, para as pessoas. A gente nem sabia que a gente poderia estar fazendo isso, mas isso aconteceu. E nós temos também uma menina que ela nos ajuda aqui e nós temos tentado ajudá-la. Ela já trabalha há bastante tempo com a dona da casa que nós moramos, porque aqui era uma self-catering, né? Aqui essa casa. E com o tempo agora da pandemia, ninguém estava alugando, então os negócios estão, né, difíceis. Então, por acaso, a gente conheceu, quando nós viemos aqui para Pretória, foi neste lugar que nós ficamos a primeira vez. Nós conhecemos a essa menina. E ela tem 2 filhos, ela é mãe solteira, porque o moço com quem ela teve os 2 filhos bebia bastante, né, e batia nela. Ela é do Zimbábue, ela chegou aqui, ela é muito nova ainda, ela tem 25 anos, e ela teve as crianças com 17, né, e foi um atrás do outro. E nós sempre víamos nela uma pessoa que ela sempre falava, eu oro muito, eu aprendi a orar, e desde quando eu estava no Zimbábue, uma pessoa me ensinou muito a orar. E ela frequentava uma igreja, essas igrejas bem carismáticas, que, né, oba-oba e tal, mas que não discipula nem um pouquinho a pessoa. Então a gente vai convivendo e a gente vê essa necessidade de você estar constantemente com a pessoa. E ela também, nós sempre, todas as vezes, que ela vem uma vez por semana, também ela senta com a gente à mesa, nós fazemos devocional e lemos a Bíblia. E ela não sabe ler, né? Ela não sabe ler. E ela fica surpresa com o que a gente lê para ela da palavra. Porque nessas igrejas, eles não fazem nada, né? Eles só cantam e falam de milagres, mas eles não pregam a palavra. Eles não ensinam a palavra. Eles não ensinam a pessoa a ser assim, fiel ao Senhor, né? Nas mínimas coisas. E, por acaso, ela teve que ir ao Zimbábue agora para tentar trazer os registros de nascimento dos filhos, que é um menino e uma menina.
E ela não tem. E aqui na África do Sul precisa dos registros, porque eles estudam e a escola está pedindo. Então, essas crianças vieram ficar com a dona da casa, né? E da guest house, que ela trabalha também. E nós trouxemos eles para ficar 3 dias com a gente aqui, né? Quase no último dia ou noite, a gente estava descobrindo que eles estavam pegando coisas, né? E são crianças mesmo. Eu acho que ele tem 7 e ela 6, porque eles são bem próximos. E a gente dava o máximo, assim, porque a criança come muito, né? A gente sabe. E a gente tentava suprir, né? E tá frio e você sente fome mesmo. Então a gente café da manhã e depois frutas, né? Frutas assim poderiam saciar. E aí a gente foi descobrir, o Guilherme, o nosso filho mais velho, ofereceu para eles uns chocolates pequenininhos. Aí o Guilherme deixa lá o chocolate, né? O pacote aberto, e não... Porque é sempre assim. E nós descobrimos que eles estavam pegando chocolate, e um outro também eles pegaram. E sobre isso, né? Sobre também o comportamento, a gente via que o tempo que a gente fica com eles não é suficiente. E como ela não sabe ler, ela não tem ensinado para eles realmente aquele, né, temor de Deus, como servir ao Senhor, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, né? Então, as crianças precisam muito de aprender sobre isso. E nós tínhamos começado. Aí depois que a gente encontrava, eles não falam inglês. Então, eles falam 2 dialetos que eles aprendem na escola. Então, na escola não ensina, nessa escola que eles estudam, não ensina inglês. Né? Então, a gente tinha que traduzir um pouquinho. Compramos bíblias ilustradas e oferecemos para eles. Né? E a gente pensava que era, assim, o comportamento era, tipo assim, diferente. E ele acabou achando um alicate aqui, né? Que alguém deixou em algum lugar, e colocou dentro da malinha deles e foi de volta para a casa da Liana, a dona da casa, onde eles estavam ficando. E ela acabou achando e ligando para a gente. Então é isso, né? As crianças, elas vão aprendendo isso com outras, porque é um barraquinho, é um barraco que ela mora. Eles fazem mentira, né? Nós vimos mentira e o roubo, que é muito, muito, muito normal assim nessas comunidades. E é uma favela mesmo. A casa dela é feita de zinco, né? Até alguém estava comentando sobre isso. Nossa, nós vimos muitas casinhas de zinco, mas é assim mesmo, né? Então, da pobreza, e assim, às vezes eles não têm como comprar realmente a comida, principalmente agora, com a pandemia as coisas ficam muito caras. E fico com o coração muito, muito apertado, porque eu amo muito essas crianças. E nós queremos ainda tentar encontrar, ajudar e ainda falar bastante, porque a Liana também ela é cristã e ela estava tentando ajudá-los, né, nessa área. Assim. E, assim, quais estratégias vocês têm encontrado para poder, além do relacionamento, né, do gastar tempo dentro do projeto de vocês, que vocês têm encontrado para continuar atingindo essas pessoas, né, alcançando dentro dessas peculiaridades e dessas dificuldades? Bom, você pontuou que a gente já mencionou na questão de relacionamentos, ele é fundamental, né? E aí vem as pontes, né? Ou o que chamamos aqui de networking, colocar pessoas em contato com pessoas, ou com instituições, igrejas, por exemplo, né? Uma das formas de trabalhar com
Yolanda mencionou o caso dessa menina né, dessas igrejas aqui eles chamam de mushroom churches, ou igrejas cogumelos, que nasce de uma hora para outra, também morre de uma hora para outra, porque não tem fundamento, não tem base. Que pregam prosperidade, profecia, então a Bíblia é descartada. Se tiver a Bíblia, pode até que leia um texto ali para justificar alguma coisa, mas não é importante, nem é necessário. E eles vão muito à igreja também, desculpa interromper, o domingo, né? Aí eles saem, vão para a igreja e também assim para mostrar aquela roupa que ele comprou e tal. E é isso. Então, eu estava falando para a Jessé, amor, isso aconteceu com o menininho se chama Kingston e ela Kisha. Eu sei que Deus trouxe eles para cá e isso aconteceu porque é o plano de Deus. Nós precisamos saber o que realmente eles são ou como eles estão se comportando, porque a gente sempre passava uma ideia, né? A Brigitte sempre passava uma ideia assim de que eles eram muito bem comportados, mas eles vivem quase o tempo todo sozinhos, né? Eles não têm uma orientação e eles têm vizinhos que realmente é aquela a influência é muito grande, muita influência. Então é isso. Não tem um ensino. Eu estava falando aqui na África do Sul está muito cheio disso. O que aconteceu recentemente, né? Sobre essas que eles quebraram as lojas, que eles queimaram, que eles roubaram tudo. Então, eu fico pensando quantas dessas pessoas que fizeram isso, né? Destruiu mesmo uma outra pessoa, uma vida financeira de outra pessoa que também tinha sua família para cuidar. Eu fico pensando, quantas dessas pessoas frequentam esse tipo de igreja, né? Essa igreja que não leva a nada, que não é um ensino reformado, que ensina as escrituras, né? E faz uma transformação social, né? Transformação, então, social e em todas as áreas, né? Uhum. Eu estava mencionando essa questão o que é muito presente aqui na África do Sul, esse culto sincrético, né? Onde não há as escrituras em alguns lugares as escrituras é quase que um amuleto ou então um objeto para idolatrado e aí aquele cuidado para tocar, para abrir, para ir lá na frente, cheio de rituais em relação às escrituras. Então ou você está no extremo ou está no outro da irrelevância total das escrituras. Então você chega na maioria, a grande maioria das chamadas igrejas aqui na África do Sul são igrejas sincréticas, né? A grande maioria. Nós trabalhamos treinando obreiros com o seminário Mocânio e boa parte desses estudantes vem desse contexto. Então eles começam a ficar boquiabertos. Então é isso, né? Ou seja, até hoje nós não conhecíamos o Evangelho. O que conhecíamos era aquilo lá que o profeta, muito temos profetas, né? Tem muitos, para todo lugar que você vai tem profetas. Aí você sai domingo de manhã para a igreja, você encontra dezenas de comunidades reunidas debaixo de árvores, tudo vestido de branco, ou de verde, ou de azul, com umas faixas. Tá? São esses profetas. Ali não tem Bíblia, mas eles se dizem cristãos. Ou seja, eles usam muito dos rituais do Velho Testamento, alguma coisa do Novo Testamento e muito das religiões africanas tradicionais, né? Então, é esse o contexto que a gente encontra aqui. Então, o que a gente faz? A estratégia é conectar essas pessoas que são líderes nessas comunidades com instituições de ensino que possam trazer, de fato, um conhecimento bíblico razoável para que possam voltar para suas igrejas e apresentar o evangelho de forma bíblica, né? Uhum. Nós temos resultados, mas alguns bastante animadores. Eu estive participando de uma conferência recentemente com um dos preletores, foi o pastor Sipo. Sipo vem dessa comunidade, dessas comunidades de revelações, de profecias, de profetas que tem um bastão e que tem também o coisa lá do sangoma, do curandeiro, e que ele é profeta na igreja no domingo, mas durante a semana ele exerce a função de curandeiro. Então, tem muito disso.
Então, o Sipo foi para a escola bíblica, estudou teologia, e os olhos se abriram, ele decidiu, a maioria deles sai dessas igrejas. Quando chega a essa conclusão, abandona, porque vê que não tem como conciliar as coisas. Mas ele resolveu voltar, dar 5 anos do seu trabalho na sua igreja, nesse grupo. E, a princípio, começou a haver uma abertura. Depois de 5 anos, a liderança mais antiga achou que era muita inovação para eles aguentarem por mais tempo, expulsou da igreja. Hoje ele tem uma outra igreja que ele criou, mas cerca de 56 pessoas saíram com ele para formar essa igreja que pelo menos, prega as escrituras, né? Conserva algumas das tradições locais deles, mas pelo menos o apreço à palavra de Deus, às escrituras sagradas. E a conversão, a regeneração que o Espírito Santo produz na vida da pessoa, né? E o trabalhar do Espírito na vida do crente depois de convertido. Enfim, há um trabalho hoje muito mais... mas é uma iniciativa muito pequena, considerando o mar de cristãos dessa natureza. Aqui na África do Sul são, eu não sei quantos milhões, mas são tão influentes que até o presidente precisa ir lá no acampamento da Páscoa, cheio de rituais africanos, né, de oferendas para ancestrais e coisas. Mas é chamada Zion Church, ou Igreja Ziônica, que é cheia disso, né? Então, assim, são milhares de igrejas espalhadas pelo país inteiro, desses grupos que precisam ser, de alguma forma, alcançados. O trabalho do Mucânio tem alcançado um pouquinho, mas precisa de muito, muito, muito mais que isso. E até oração, né? Especialmente oração, para que o evangelho avance de uma forma mais contundente e genuína na vida dessas pessoas, especialmente desses grupos. Uhum. E o senhor já até citou, né, um pouco do trabalho que vocês realizam também, né, em parceria com o Seminário Mucano. E qual que é as outras funções, né, as outras atividades que vocês realizam como líderes de base, né? Quais são a função, como que vocês dão apoio e organizam também os outros missionários que estão aí nessa região da África Austral? Só comentando um pouco sobre o Mucânio, a minha participação no Mucânio é ínfima, é coisa muito pequena, né? Tanto no nível acadêmico, porque eu não tenho esse nível que muitas pessoas pensam, né? Trabalho... nesse momento nós estamos parados com o Mucânio porque não tenho visto para trabalhar, estou sem visto. O governo até agora, né, segurando isso com a gente. 7 meses. De aplicação, nada de resultado. Mas o trabalho com o Mucânio é mais para termos justificativa para ter esse visto, né? Uhum. Então, o Mucânio abre as portas para que a gente nos dá a carta e aí a gente presta algum serviço ao Mucânio na área de treinamento de obreiros leigos. Com relação a essa instituição, são hoje 5 campos espalhados pela África do Sul, em 4 províncias diferentes, em Kwamfanga, onde eu trabalho, que é a província de Mpumalanga, pertinho daqui. Há outros campos, um em Johannesburgo, outro em Pretória, um em Rustenburg e outro em Durban. Mas, além desses, existem cerca de 80 centros de estudo à distância, que usa mídia, usa monitores, pastores de regiões distantes, em outros países, inclusive, Botsuana, Zimbábue, Zâmbia, Uganda, Malawi. Então, temos esses outros trabalhos que são feitos também no ensino à distância. Que bênção! E essa atinge toda essa região, o treinamento de líderes, é isso? Eu não entendi a pergunta, cortou aqui. Acho que cortou um pouco. O trabalho do seminário, então, atinge todos esses países que o senhor citou, né, com treinamento de liderança. Exatamente. Acaba atingindo todos esses países e os cursos do Mucânio são cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação da África do Sul. Então, todo mundo desses países querem ter um diploma com uma certificação do Ministério da Educação sul-africana. Então, a procura é grande, né? Hoje existe
eu diria, eu não sei exatamente o número, mas últimos dados que a gente ouviu, no total existem mais de 800 estudantes espalhados por diversos países. Então, assim, e o trabalho cresce muito, não há como, né, mais em países de língua inglesa, é claro. Agora, em relação ao trabalho da base da PMT, é um trabalho mais de acompanhamento, é uma base virtual, a gente usa o mínimo de recursos possíveis para deslocamentos, e agora com a pandemia nem é possível mesmo. O trabalho da base, então, visa oferecer um tipo de suporte a esses colegas que atuam em diferentes projetos aqui na região, e aí nós temos conversas constantes, né? Qualquer picuinha que surge, a gente está ali sendo parte de possível solução, de orar juntos, de encorajar, de aconselhar quando é a necessidade, mas é mais mesmo um tipo de manter a PMT próximo dos campos, né? Desses diversos colegas, né? Que fazem um trabalho maravilhoso pela vida de cada um deles, o que fazem. Além disso, nosso trabalho também é de criar novas oportunidades para a PMT, em lugares onde a gente não atua ainda. Então, por exemplo, de repente alguém nos contacta querendo ter o apoio da PMT. A gente vai investigar se isso procede, quem é que está por trás. E existe jogo político nisso aí, porque das igrejas e dos movimentos também existe esses jogos, né? Por exemplo, temos um senhor da Tanzânia que já há anos vem insistindo para a gente ir lá fazer uma visita, para conhecer a necessidade, pedindo que a PMT se envolva em projetos que eles têm lá, que gostaria de ter participação da PMT. Da mesma forma, o Malawi, eu estive lá no Malawi fazendo uma visita, conversando com lideranças, e aí um convite aberto para que obreiros da Igreja Presbiteriana possam ajudar ali no Malawi. Enfim, esse é o nosso papel de fazer esse meio de campo, criar, descobrir os caminhos e fazer as pontes entre o campo, os potenciais campos, e a PMT, os obreiros da PMT que futuramente se candidatam para essas regiões. Foi assim, por exemplo, com o nosso querido casal que agora está aí no Zimbábue, a primeira família que temos lá, o primeiro casal, né, os nossos irmãos atuando ali, o Maurício e a Ana. E através deles a gente espera que outras portas se abram lá dentro para que outras pessoas também se envolvam, façam parte desse projeto. A mesma coisa em Mpumalanga, recentemente, em White River, com a família Bantim, e assim por diante. Então, esse é o seu trabalho da base. Uma vez por semana a gente reúne, todo mundo, né, participa de uma reunião de oração, conta experiências e encoraja uns aos outros. Então, um momento também para a gente estar juntos, como equipe, e assim por diante. E quais são hoje, talvez, as necessidades e oportunidades que o senhor enxerga aí, né, como líder de base, que poderiam ser supridos por novos missionários, né? Alguma necessidade específica, alguma área específica, porque a gente sempre tem incentivado ao pessoal que tem nos escutado, né, serem impactados também pelas lives, né, pelas oportunidades que os missionários trazem nas lives, né? Então, quais assim, oportunidades de novos campos ou de novas áreas que precisam de novos missionários? Olha, áreas que você fala, se refere a áreas de ação, né? Não está se referindo à geografia, né? Isso. Enfim, eu creio que qualquer área que alguém aí tenha disponibilidade de servir, vai achar espaço para servir aqui. No contexto de África Austral, não diria que as mesmas necessidades existem nos mesmos países, porque eu já falei dessas diferenças entre os países. A área mais importante em toda a região é treinamento teológico, né? Formar liderança local. Isso é escancarado, né? Mas outras áreas, área de educação básica também, área de saúde, todas essas áreas podem ser incorporadas à ação missionária, né?
e aliás, devem ser incorporadas, porque o objetivo final é a glória de Deus através daquilo que cada um exerce, né? Deus não vai chamar um enfermeiro e dizer para ele, eu não quero você como enfermeiro. Ele pode fazer isso, mas assim, você só me serve se for dessa outra forma. Vai fazer medicina para me servir velho. Não é bem assim. Então, Deus vai usar cada um com aquilo que você tem, né? Deus usa a nós aqui na nossa insignificância, Deus usa qualquer um, né? Deus vai achar o campo ideal, o local específico, né? Talvez a maioria dos nossos candidatos não tem para onde é que eu vou, não sei. E isso vai e até aqueles que sabem depois descobrem que não era bem aquilo, né? Como foi o meu caso. Achava que eu sabia que ia para Angola, nunca fui. Enfim, fui lá dar umas aulas, mas não quer dizer que o ministério foi ali. Então, eu diria qualquer área de ação serve nesse contexto que a gente está. Mais importante nesse momento, gente que tem esse coração de discipular, de viver com as pessoas, de interagir e usar o evangelho como interagir como a sua roupagem é o evangelho. Não pensa em formar alguém para ser um bom comunicador. É bom, mas não é só isso. É muito mais que isso. É encarnar o evangelho, vestir o evangelho e viver o evangelho no meio das pessoas. E aí as oportunidades e o que fazer vai surgindo, né? Muitas vezes as pessoas vêm com uma certa formação, com um certo direcionamento, e depois que chega percebe, mas né, não é bem isso, né? E Deus vai mudando as coisas e vai usando essa pessoa da mesma forma em outras áreas até para proclamar o evangelho. Então eu diria, qualquer área de ação serve como ferramenta para o trabalho missionário nesse contexto aqui de África. Claro que se tivermos um monte de gente querendo servir como professores né, de escolas bíblicas ou abrir escolas bíblicas onde não existem, né, será bem-vindo, tanto no país de língua portuguesa, inglesa, francês, para a região. E que recado assim vocês dariam como missionários experientes e também como líder de base para novos missionários que pretendem ir ou estão chegando, ou vocacionados que desejam ir trabalhar no continente africano ou especificamente na África do Sul? Você tem algum recado? Bem, nós já tivemos algumas experiências, tanto quando a gente estava em Cape Town, né, que a gente recebia vários missionários também para estudar inglês. Agora está um pouco, né, parado por causa da pandemia também, e quase tudo tem sido muito difícil. Esses quase 2 anos, né, tem sido bastante difícil. Mas às vezes as pessoas, por mais que você se sinta preparado, você não está preparado. Você vai chegar no campo, você vai encontrar muitos desafios, mas muitos desafios. Eu não quero estar desestimulando ninguém, né? Mas, assim, no nosso início também, foi muito difícil, né, para a gente, em termos de doenças, crianças pequenas, né? Foi muita coisa que nós passamos e que talvez nós eu talvez não esperasse que eu fosse ter uma depressão tão feroz, tão triste, de pesar 36 quilos, né, no tempo que nós estávamos em Moçambique, e de estar totalmente vulnerável e bastante triste, e com 3 crianças pequenas para cuidar. Então, hoje em dia, os missionários que chegam no campo, eles precisam saber disso, vão encontrar dificuldades, né? Talvez encontrem uma
dificuldade grande, mas vai encontrar uma dificuldade maior ainda. Depois. São desafios do dia a dia. Não tem jeito, você está vindo para uma outra cultura. Então, são muitos desafios. Talvez assim, tipo, o Maurício e a Ana, né? A Ana, eles estão agora na cultura Ndembele, que a mulher não é tão valorizada, né? É muito difícil mesmo. E ela tem enfrentado vários desafios ali. Mas, assim, eu gostaria de dizer, se você encontra esses desafios, né? Não fica retrocedendo, né? Ou sempre a reclamar. Mas né, isso não era assim para ser assim, assado. A gente não pode prever nada. Deus tem o controle de tudo que está acontecendo na nossa vida, né? Ou que vai acontecer. Ele já sabia de todas as coisas que iriam acontecer quando você chega no campo missionário. A experiência não é fácil, é difícil, né? Porque você sai da sua cultura e às vezes você quer comparar. Mas, né? No Brasil é assim, nós fazemos isso, tal. Não é assim. A gente sai da nossa cultura e vai para outra, não é para ensinar, né? Muitas vezes a gente quer ensinar, mas a gente tem que aprender primeiro. A gente tem que se submeter à cultura que a gente chegou e está vivendo, né? Vivenciando. E não é fácil. As pessoas olham muitas vezes para a gente e pensa, né? Mas ele deveria ser bem mais forte, né? Bem mais forte. E então essa coisa de estar reclamando, de estar não é fácil mesmo, mas é preciso ter a perseverança, né? Porque Deus sabe de todas as coisas, Ele está no controle, né? E a gente vai aprendendo, assim, né? A duras penas, talvez. Eu diria, quem está aí pensando em seguir para o campo missionário, em preparação, né, prepare para imprevistos, né? O campo missionário é cheio de imprevistos e precisa se preparar para isso. Mesmo que a gente ache que, não, eu me adapto a qualquer situação, eu diria para você, não. Você, quando chegar, e aí você vai sentir a realidade, se realmente está preparado ou não, mas prepare mentalmente, ainda que não possa preparar, né, fisicamente para os imprevistos, porque o campo missionário é cheio deles, vai ser um atrás do outro, né? Então há muita coisa imprevisível. A gente planeja muito e é bom, e precisa planejar, né? É do homem fazer o plano, mas a resposta vem de Deus. Então Deus age no meio desses imprevistos todos, ou aquilo que a gente não contava aqui, né? Acontece muito mais aquilo que a gente não contava do que propriamente aquilo que a gente planejou fazer ou planejou que seria assim e assim por diante. Então é bom ter isso em mente, nunca sair com a ilusão de que eu domino a situação e eu vou, né, e vai ser assim, mas não vai mesmo, vai ser totalmente diferente daquilo que a gente idealiza. Há muito romantismo em torno do trabalho missionário e isso precisa acabar, né? As pessoas precisam virem despidas dessa áurea que envolve o trabalho missionário. A experiência de cada pessoa vai ser totalmente diferente. A gente está contando aqui um pouco da nossa experiência e talvez a sua vai ser totalmente diferente, né, em ir para o campo missionário. Mas saiba que vai haver muitos imprevistos. E Deus age no meio desses imprevistos. E o bonito da obra missionária é isso. Isso só para dizer que não está nas suas mãos, você não controla esse negócio, isso pertence a Deus, né? E porque pertence a Deus, os imprevistos também, aquilo que aos nossos olhos são imprevistos, pertencem a Deus, fazem parte desse plano maior de Deus. Eu gosto muito da doutrina da providência, né? Porque
Esses imprevistos, aos nossos olhos, são totalmente previsíveis aos olhos de Deus, antes da fundação do mundo. Então, eles estão acontecendo agora, fora do nosso controle, mas totalmente dentro do controle de Deus. Então, algo que precisa ter em mente é isso. O que vai viver na obra missionária, ou na preparação, no início dela, vai ser resultado desse trabalhar de Deus, né, usando a sua providência para fazer acontecer o que Ele tem em mente que aconteça por nosso intermédio, apesar de nós, na caminhada missionária. Então, isso, venha preparado. Vá para o campo preparado, mentalmente preparado para imprevistos. O sofrimento faz parte, né? É parte da experiência. E para que você fique mais maduro, né? Também. Eu olho para trás hoje e vejo como, né, eu posso enfrentar muito, muito, muito melhor todas as dificuldades que podem surgir agora. Ainda não é fácil, mas a gente vai ganhando assim, maturidade, né, desses quase 30 anos que a gente está no campo, né? Nós temos vivido muitas, muitas lutas mesmo, principalmente na área de saúde. Mas nós podemos dizer que passa, né? Só para explicar, a gente não contava com nenhuma dessas. Todas elas foram assim, imprevisíveis. Educação também dos filhos, né? A gente, às vezes, quando eles iam crescendo, a gente pensava, meu pai, como nós vamos fazer, né? Como que vai ser? Como que nós vamos pagar uma escola ou uma universidade? Hoje todos os três, né, fizeram universidade e foi aqui. E nós tivemos o privilégio de, nessa semana passada, ter a colação de grau do Léo, mas não foi presencial, né? Foi muito bonito e nós podemos nos alegrar, emocionar muito mesmo, de saber o amor de Deus pelo Leonardo e o esforço dele, né? Por todos os três, né? Por todos os três. Mas o Léo quis continuar um pouco mais. E ele terminou o doutorado dele. E isso ainda foi o ano passado, né? Que ele já tinha terminado. Mas por causa da pandemia não pôde haver, né, essa formatura que eu falei para ele, meu filho, mas isso você merecia ter uma coisa presencial, né? Uma coisa. Ele falou, mãe, não tem problema. Eu já sei que eu me formei, que eu estudei. E agora ele está num pós-doutorado e a gente nem pensava. Como que a gente podia pensar no Léo com 2 anos, né? Falando nele que era o menor. E agora ele está com 27, né? Fez 28. E tendo tantas oportunidades, e sendo estrangeiro, ele ganhou bolsa desde o mestrado. E agora ganhou uma também por pós-doutorado. E outra bolsa para estar 3 meses na Holanda, né, estudando numa universidade lá. E ele vai agora. Então, é assim, né? A gente passa por muitas situações, mas diante dessa situação tem muitas vitórias, né? Muitas. Preciso deixar bem claro que os imprevistos, as lutas, os sofrimentos estão todos protegidos por essa mão graciosa de Deus que nos leva a atravessar e a cumprir os propósitos dele. Às vezes vai ser totalmente diferente do que a gente imaginou lá atrás, mas olha para trás e vê quanta coisa Deus fez porque ele queria fazer assim. Então isso e a beleza da obra missionária está exatamente nisso. Sim, com certeza. E é muito interessante vocês também falarem todas essas coisas, né? Para a igreja se ater também, né? Para a saúde física e saúde emocional do missionário também, né? E cuidar dele de uma forma integral, não achar que o missionário é um super-herói que está ali no campo, né? E que
faz tudo aguenta tudo, né? Mas também olhar, ser mais sensível para essas necessidades, né? De acompanhá-lo, de saber como tá, de perguntar como tá, né? Porque às vezes o missionário sofre sozinho no campo. Talvez muitos não souberam de todas essas questões que vocês passaram, né? Mas talvez outros puderam auxiliá-los mesmo à distância aqui como igreja e apoiá-los, e assim como outros missionários também, né? Então é bom também para a igreja ouvir essas questões e se ater. Nossa, precisamos cuidar melhor dos nossos missionários também que estão longe. Existe uma coisa, Isabela, eu acho assim, a igreja às vezes tem aquele romantismo que eu já falei, né? E não espera outra coisa do missionário senão sucesso, alegria, resultados, e aí resultados depende, os resultados né, determinado pelo que cada um pensa ser resultado, enfim. E aí às vezes toma exemplos de um outro missionário que Deus quis usar daquela maneira e tenta enquadrar todo mundo dentro daquele, porque aquele é o perfil do verdadeiro missionário. Os demais não são. Então, se o missionário não consegue fazer exatamente o que aquela pessoa fez, daquela forma como foi feito, então ele é uma espécie de uma classe diferente de missionários. Mas não, Deus usa todos esses, né? E eu sei que muitos colegas às vezes se sentem retraídos de poder compartilhar a realidade de vida que vivem pelo receio de como a igreja, como as pessoas do outro lado vão receber isso. Então existe essa falta de maturidade do outro lado também, né? De ambos os lados, mas essa dificuldade às vezes é exatamente por conta do que pode ser, o que pode resultar em eu mostrar qualquer fragilidade da minha parte, né? Minhas lutas, as dificuldades que enfrentamos. Então, eu creio que muitos colegas acabam engolindo muita coisa porque não há esse espaço. E é claro, deve haver esse espaço em algum lugar para poder compartilhar e, né, expressar esses sentimentos, essas dores também que o campo traz. No final, a gente volta cheio de cicatrizes, mas a gente volta feliz porque Deus, por meio dessas cicatrizes, realizou o que Ele queria realizar. Uhum. E o problema de saúde, né? E o Gessé também tem um problema de saúde, né? Sério, que talvez muitas pessoas também não saibam, umas pode falar. E foi a razão de ele ter tantas malárias e as dificuldades que a gente não poderia mais retornar a um campo que não tivesse ajuda, né? Muito médica. É uma situação antiga, né, que vem se tornando cada dia mais. Eu preciso ter muito cuidado. Essa é um problema renal, né, uma nefropatia, que me faz perder os sais, então, especialmente o potássio e o magnésio. O corpo naturalmente expele isso como se fosse rejeito, né? Então, eu tenho que tomar muito remédio todos os dias. Aí uns 20 e tantos comprimidos diários para poder manter o corpo funcionando. De potássio, né? Só do não potássio. Não retém. Então, mas isso não impede da gente ser livre. Limita você enquanto, né? Mas ainda assim, o vaso frágil, quebrado, Deus continua dizendo, não, eu quero mostrar a minha glória através da fraqueza, né? Então, Deus usa. Essa é uma das razões que Paulo vai dizer que Deus usa os fracos para, né, levar os outros à loucura, porque mostrar que o poder vem de Deus, não vem do homem. E como fruto também disso, né, da igreja aqui, abençoá-los e cuidar de vocês também. Uma das partes que a gente usa aqui da nossa live é de vocês compartilharem pedidos de oração, para a gente, como igreja, poder orar por vocês, né? Tanto os que estão ouvindo aqui, que estão ao vivo agora, os que vão ouvir depois essa live, poder orar especificamente por vocês, pelo que vocês têm passado, pelo projeto, não orar assim muito geral, né? Que às vezes a gente ora por missões e não sabe
pelo que orar, então esse é o momento assim de nós como igreja aqui abençoar vocês em oração. Então se vocês puderem compartilhar alguns pedidos de oração, que quem vai ouvir essa live depois vai poder orar especificamente por vocês. Eu anotei aqui, eu não vou lembrar todos eu tenho 5 pontos aqui para compartilhar. Uhum. Deixa eu só tentar. Dá só um minutinho aí. Claro, a gente vai deixar salvo aqui depois essa live e os pedidos de oração de vocês nas nossas redes sociais. Para quem quiser conhecer e mais o projeto de vocês, orar, vai poder acessar aqui nas redes sociais os pedidos e os contatos de vocês também. São 5 pontos principais aqui. O primeiro é família, e aí nossa família, mas também a minha família particularmente no Brasil. Muitos de vocês já sabem, minha mãe faleceu semana passada, dia 17, dia 18 para 17 para 18. E assim, já estava bem frágil, 84 anos e muito sofrimento, muita luta. Deus a promoveu. Sabemos que está na morada eterna com o Senhor agora, mas assim, mexe muito conosco, e o fato de estar aqui preso, digamos, teoricamente presos, né, não podendo sair, dá uma sensação um pouco mais difícil para suportar isso. Então, orar por nós, por nossa família, orar pelos nossos vistos, a razão porque a gente não pode deixar o país ainda, porque os vistos venceram durante a pandemia, o serviço de imigração não emitiu até agora um novo visto, a gente tem que aguardar até que eles definam isso, e orar pelos nossos 3 filhos. Esse é o terceiro motivo de oração. O Leonardo, o Guilherme, mais velho, ele trabalha aqui comigo no Mucânio, ele trabalha muito mais que eu no Mucânio, na área dele, na área de TI. O Felipe, também o seu trabalho, o Felipe é da área artística, desenha, faz desenhos animados, trabalha para uma companhia na África do Sul que produz filmes para diversos lugares, para que Deus use até a criatividade dele para a glória dele, né? E pelos estudos do Léo, nosso filho mais novo, o Yolanda mencionou, está indo para a Holanda para um período de pesquisas lá também, na área de hematologia, que é a área dele. Também orar pelos os diversos projetos da PMT na nossa região austral. São projetos na África do Sul, Zimbábue, Moçambique, Angola, que agora estamos sem missionários em Angola, então orem por esses projetos e pelos nossos colegas que atuam nesses projetos, porque todos eles estão vulneráveis aí ao vírus, né? O Brasil reclama muito da vacina, falta de vacina. Aqui não existe, né? Essa região aqui, pela graça de Deus, semana passada, nós na faixa dos 59 anos conseguimos vacinar. Mas, assim, muito lento esse processo. E nos países vizinhos, dose, né? Nos países vizinhos a situação ainda é pior, né? E orar pela instabilidade sociopolítica aqui da África do Sul. Vocês acompanham os noticiários aí, a coisa foi muito difícil, ainda há repercussões disso. Cerca de 200 shopping centers, coisas enormes, foram destruídos praticamente, mais de 800 lojas depredadas, saqueadas, depósitos de fábricas, depósito de carros, tudo. Então, assim, muito vandalismo, muita destruição e saques, e ainda há muito o que se fazer por parte do governo para tentar conter que isso aflorar mais adiante. Há promessas aí nas próximas semanas de que vão retomar esses ataques. Então, o governo e as autoridades estão em alta alerta para que a população esteja protegida contra esses marginais. Então é isso. Basicamente, esses são os motivos que eu gostaria que vocês estivessem orando esses dias por nós. Obrigada. Pastor Gessé e Yolanda, muito obrigada pelo tempo de vocês aqui. Sei que já está avançando no horário aí de vocês também, aí à noite, então nós agradecemos pelo tempo de vocês, por compartilhar o ministério, a vida de vocês aqui. Tenho certeza que foi muito impactante
para todo mundo que está ouvindo. Então, que Deus continue abençoando vocês, sustentando aí e trazendo respostas positivas às orações de vocês também. Muito obrigada, viu? Nós é que agradecemos. Agradecemos a todo mundo aí participando, né? Ouvindo, fazendo talvez suas perguntas. Se quiserem, tiver coisa bem pessoal, quiserem entrar em contato, a gente está às ordens também para, na medida do possível, responder a cada um. Deus abençoe a todos vocês. E muito obrigado, Isabela. Um beijo, obrigada, Isabela. Obrigada por todos que assistiram. Muito obrigada a todo mundo que está aqui assistindo. Se você quer conhecer mais da Vida e Ministério, o projeto que o pastor Gessé e Yolanda têm realizado na África do Sul, na liderança, no seminário, que vocês possam entrar em contato com eles. A gente vai deixar salvo aqui, como eu falei, nas redes sociais, o contato deles, para vocês conhecerem mais, quem sabe ser parceiros dele também, levar o ministério deles até a sua igreja. Tenho certeza que vai ser muito edificante. Muito obrigada a todo mundo, uma boa noite. Boa noite. Tchau.